convidado. E esta quarta-feira teremos, como é habitual, o nosso Magazine Artes, mas para já fique com o convidado de Carina Branco. O presidente de Angola, João Lourenço, devolveu à Assembleia Nacional a Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, justificando com a necessidade de reforçar o que chamou de sã concorrência, lisura e verdade eleitoral. A decisão é positiva para o politólogo Olívio Quilumbo, que vê o recuo como uma resposta à pressão dos partidos da oposição e da sociedade civil, mas não exclui a possibilidade de um recuo estratégico do presidente, mesmo que desautorizando o próprio MPLA. Olívio Quilumbo sublinha que a imagem do partido no poder está muito desgastada na sociedade angolana e que mostra algum sinal de crise interna muito profunda. A priori é positivo, porque há um recuo, há um veto do documento que devia ser promulgado pelo Sr. Presidente da República. Entendemos que o Presidente da República pode ter recuado em função da pressão que sofreu dos parlamentares, da oposição e também em função da pressão que sofreu da sociedade civil, porque a sociedade civil fez petições para melhorar o documento, a sociedade civil fez manifestações para não aprovação e o documento foi aprovado, foi agora para o Presidente da República, ele tinha a missão de promulgá-lo, não fez. Pode significar isso. A não promulgação pressupõe o recuo do documento ao Parlamento. O número 225 da nossa Constituição fala sobre o veto do documento. O veto pode ser fundamentado por uma questão de Estado. O Presidente da República podia ter fundamentado no veto o que ele acha que podia ser melhorado, alterado ou acrescentado. E assim os parlamentares teriam a missão de, em função dessa orientação, trabalharem, mas isso não aconteceu. O que aconteceu é que o presidente justificou, entre aspas, o veto político com a necessidade de reforçar, e passo a citar, a sã concorrência, lisura e verdade eleitoral. Ora, o MPLA tinha aprovado no Parlamento, isto é um sinal de que há aqui uma ruptura entre o presidente e o MPLA? Isto é um aspecto não menos importante, porém é preciso dizer que isto não é uma fundamentação, a fundamentação é muito para além disso. Agora, do ponto de vista geral, esta é uma análise positiva para a sociedade civil, por um lado, e para os partidos na oposição que trabalharam para a não promulgação, apelando ao Presidente da República. Agora, se o Presidente da República cedeu a esse apelo, cria uma ruptura entre o MPLA, porque o MPLA aprovou esse documento no Parlamento, sob duras críticas, sob debates acérrimos, sob pressão da sociedade civil, mas o Presidente acha que não, recua. Portanto, esse recuo pode significar uma desautorização aos seus, por um lado, pode significar uma ruptura com os seus, por um lado, como pode significar também um recuo estratégico, porque a não fundamentar, caberá aos parlamentares ou manterem ou seguirem essa pequena orientação não fundamental pelo Presidente da República, por se ele quisesse resolver o problema, era dizer, temos que melhorar aqui ou ali, ou então atender a oposição, atender os colegas da oposição. Porque se não for atendido, ele vai à votação novamente e pela maioria do MPLA vai ser novamente aprovado. E, portanto, será um recuo apenas, por uma perspectiva de baixar a pressão, descomprimir a pressão que veio destes setores, oposição, sociedade civil, e o documento será aprovado. Portanto, é meu entender que devia ser fundamentado, o Presidente achava. Não acontecendo, pode ser um recuo estratégico. Precisamente, quando fala em recuo estratégico, no fundo a sociedade civil e a oposição protestaram, o Presidente da República ouviu. Pode haver aqui uma estratégia, estando nós a um ano das eleições, pode haver aqui uma estratégia também eleitoral de tentar reconciliar-se com o eleitorado? Absolutamente, porque a imagem do Presidente João Lourenço e do MPLA está muito ofuscada, está muito desgastada na sociedade angolana. Sabe que a tripartida, a Frente Patriótica, fez um documento onde alegava a falta de legitimidade do governo angolano e do MPLA em governar Angola. Quando é que se perde legitimidade? A legitimidade ganha-se nas urnas. Perde-se legitimidade quando não se consegue resolver os problemas das populações. Quando as populações manifestam-se contra, apresentam protestos, como manifestações, greves, em função do desarranjo econômico, político e social. Este elemento faz desgastar a imagem, faz perder popularidade e é o que está a acontecer. Portanto, nós estamos a um ano das eleições, há um desarranjo significativo. E este desarranjo significativo não se resolve em um ano. Logo, entendo também que João Lourenço pode estar a jogar com esse elemento. Mas, ao mesmo tempo, é uma humilhação política para o MPLA, portanto, isto é uma espada de dois gumes. Sim, portanto, sabe que o MPLA é um regime autocrático, as orientações vêm do Presidente da República. Eu tenho muitas dúvidas que esse documento não tenha sido observado pelo Presidente da República. Ou seja, nada é feito para o MPLA sem autorização e averiguação do Presidente da República. Houve aqui uma situação muito, praticamente, podemos dizer, anedótica. Como é possível o Presidente da República manda recuar um documento, que ele tem acesso a esse documento? Portanto, cumpriu-se uma formalidade constitucional
constitucional e depois, no dia seguinte, há uma reunião ordinária do grupo do MPLA em que saúdam o recuo do documento. Portanto, são situações que devem levar a perceber o que realmente se passa com o MPLA. Portanto, não é verdade que o documento não foi apreciado nem durante a discussão, por exemplo, porque tenha sido um indivíduo neutro ou distante. Eu tenho muitas dúvidas disso. Portanto, há aqui algum sinal de crise interna muito profunda e algumas pessoas que deram a cara sobre este documento hoje sentem-se um tanto quanto, digamos, chamuscadas, passo o termo, diante do recuo do Presidente da República. Houve muitos debates, as pessoas deram a cara, por parte do MPLA, assumiram as consequências e o Presidente recua. Portanto, essas pessoas que deram a cara saem humilhadas, obviamente. E isto demonstra que internamente o MPLA não está bem. É pena que eles tenham uma capacidade, por a comunicação, de não fazer passar essa imagem pública. Passa apenas a imagem da oposição, mas o MPLA não está bem. E, ao mesmo tempo, isto acaba por ser uma vitória para a UNITA e para os partidos da oposição, este veto à lei orgânica sobre as eleições gerais? Ela só será uma vitória de facto se as alegações, o desejo, os elementos que os partidos da oposição e a sociedade civil acham que devem ser melhorados, retirados e acrescentados na lei orgânica das eleições gerais forem um facto. Se não acontecer isto, se elementos fraturantes, que nós chamamos de fraturantes da sociedade civil, portanto, e os partidos da oposição chamam de linhas vermelhas, por exemplo, a independência da CNE, a presidência da CNE, que é o órgão reitor das eleições, o apuramento municipal, por exemplo, e outros elementos mais, se não forem melhorados, retirados, não valeu a pena o veto. O veto só valerá a pena se esses elementos de facto forem retirados. Porque se assim não acontecer, consagra-se a fraude na lei. Até que ponto é que é fundamentada esta crítica de que esta lei orgânica sobre as eleições gerais abre as portas à fraude? Nós temos 4 pleitos eleitorais já realizados. Começou em 92 com o multipartidarismo e a abertura democrática. As eleições são sempre ouvidas em suspeições por causa da lei. Sobretudo porque o MPLA, nós temos crises pré-eleitorais que têm que ver com o processo, o início do processo. Há sempre discussões pré-eleitorais. Nós estamos desajustados do ponto de vista dos princípios da SADC sobre órgãos e princípios que regem eleições. Estamos desajustados sob o ponto de vista da Carta Africana sobre eleições, democracia e governação. Angola é um país, é o único país na África Austral, salvo o meu entendimento, que não tem uma comissão eleitoral independente. Se não houver uma comissão eleitoral independente, se não houver apuramento dos municípios, se a CNE não for um órgão com menos influência política, porque ele tem paridade política, na CNE, quem tem maioria tem maior controle sobre ela. E o presidente da CNE é nomeado pelo presidente da República. Normalmente são pessoas ligadas ao MPLA, ou seja, o MPLA tem um controle político sobre a CNE. É preciso afastar esse controle. É preciso que esse controle seja em função dos princípios da SADC. Fala, por exemplo, da entrada da sociedade civil para tornar mais cidadã o documento. Fala, por exemplo, da entrada de tecnocratas, de religiosos. O Congo Democrático tem uma comissão eleitoral não independente. Independente, melhor, a Zâmbia, o Malawi, que são países que fizeram transições. Por quê? Porque a Comissão Eleitoral é independente, não há grande influência política. A nossa Comissão Eleitoral tem grande influência política. E o ambiente que se vive hoje, em termos de espírito, é idêntico ao de 1992. Elas estão muito eufóricas, elas estão cansadas. Então, seria uma anticâmara com a Constituição 92 evitarmos. E mais, todo o processo eleitoral é um aprendizado. Por quê? É preciso melhorarmos, conformarmos as leis em função do contexto. É preciso melhorarmos dentro os das elementos de críticas, controle e monitoria eleitoral. dentro das críticas, portanto, dos partidos da oposição, se calhar aquela que é a principal é que esta lei centraliza a contagem dos votos nas eleições e, portanto, eles pedem a reintrodução da contagem de votos nos municípios. Este é um elemento fundamental. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Se a vida se faz nos municípios, como alguém disse um dia, e alguém disse novamente, por que não se pode fazer o apuramento municipal? O apuramento é o quê? É a contagem, os votos das comunas no município. Sabe-se a partir do município quem ganhou. Depois, o apuramento municipal. Depois temos o apuramento provincial, que é a contagem dos votos nos municípios na província. Esses elementos são fundamentais para as pessoas terem noção que quem ganhou no município X é o partido Y, quem ganhou no município Y é o partido X. Quando não temos esses dados, temos apenas os dados provinciais, que são os dados gerais, quer dizer, os dados dos municípios não são contados nos municípios, nem nas províncias, são contados no centro de discutir no central. Pode haver alteração de dados, e isso é possível. Nós temos histórias de não contagem de votos, por exemplo, desvio de urnas, por exemplo. Portanto, a proposta da lei do MPLA é completamente antidemocrática, fere os princípios da monitoria eleitoral. E se cada processo eleitoral é um aprendizado, é preciso que os erros do passado não se tornem a repetir. O professor e politólogo Olívio Quilumbo foi o nosso convidado desta quarta-feira.